Começando. Começou. Bom, muita gratidão por estarem aqui. Como eu estava me apresentando antes, né? Eu sou uma estoudiessa, sou uma curandeira de alma. Hoje mesmo foi interessante porque eu tive um atendimento com a minha mentora, que eu faço uma mentoria, e ela me disse assim: Diessa, você é uma curandeira. Você assuma este lugar de curandeira já. Ela disse: não, tu não é só uma terapeuta. Terapeuta. Não, o teu papel principal, tu é curandeira. E, e isso foi tão importante para mim hoje, principalmente hoje, em a primeira turma de workshop online da arte de benzer. Este curso, isso é baseado em um curso que eu dou presencial, né? Eu dou curso de benzimento presencial. Então, assim, para mim é uma honra muito grande para mim aqui, estar aqui, transmitir essa arte linda que é a arte do benzer, ultrapassar todas as barreiras, porque são barreiras para quem sabe sobre constelação. Há muitas questões ancestrais que às vezes tentam barrar a gente nesse olhar, nessa busca. Então, deu uma pausada aqui. Vocês estão me vendo? Ah, tá. Bom, então é uma honra para mim muito grande. Eu posso, assim, eu estou aqui de coração aberto, com muito feliz. Para mim está sendo transformador estar aqui também. Está sendo muito transformador. E eu espero de coração que essa seja uma sementinha e que tragam lindas flores na vida de vocês. Esse despertar ancestral. E eu tenho essa conexão com o benzimento desde criança. Eu moro no Rio Grande do Sul. Atualmente moro em Torres, mas nasci numa cidadezinha perto de Porto Alegre, ali Pantano Grande, e aonde o meu pai tem uma fazenda. Eu me criei dentro, em conexão com essa natureza, com os cavalos. Eu era uma criança considerada diferente, no sentido assim que eu conversava com os animais, eu conversava com as plantas, eu tinha essa conexão com a terra, com os elementos da natureza muito profundo. Dentro de uma família extremamente católica e daquelas assim que cheias de dogmas, de crenças. Então, vocês imaginem o desafio que foi, né? E eu tenho situações assim que tem uma história que eu gosto de contar nos meus cursos, que eu estava lá na fazenda do meu pai e eu tava os cavalos. Eu sempre gostei muito de olhar os cavalos comendo, de estar ali olhando eles comendo. E eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. E eu observei um dos cavalos, ele deitou e não foi comer. Ele não comeu e começou a gemer de dor. E naquele dia eu estava sozinha, só com a empregada, os empregados ali, o pai tinha saído. E eu olhei, o empregado estava longe, ali eu digo, eu preciso fazer uma coisa. Porque eu vi que ele estava sofrendo, ele deitou e ele não levantava. E o que eu fiz? Eu fui até o cavalo. E eu pensei, eu digo, o que eu vou fazer? Na época, eu tinha uma fé e uma devoção, tenho ainda até hoje, uma fé e devoção muito grande a São Francisco de Assis. E quando eu cheguei, eu comecei a rezar.
e botei as mãos em cima do cavalo, isso uma criança de 8 anos. Botei as mãos em cima do cavalo e comecei a rezar todas as orações que eu sabia naquele momento. Comecei a rezar, fechei os olhos e comecei a rezar, 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 porque eu vi que ele estava em sofrimento, ele não levantava. Para quem não sabe, cavalo, quando ele tem cólica, porque o que ele teve foi cólica. Quando ele tem cólica, ele morre se ele não recebe o medicamento na hora. Ele morre. E eu comecei a rezar ali, e ele estava tendo cólica. Deu 15 minutos, esse cavalo levantou. Ele levantou, e eu lembro como se fosse hoje. Ele me olhou nos meus olhos, ele virou, olhou nos meus olhos, e eu li, eu recebi aquela comunicação de gratidão dele por eu ter ajudado naquele momento. E todo aquele momento eu senti uma luz muito forte na volta, eu senti uma presença de uma energia de cura e de amor muito profunda. E o cavalo começou a comer como se nada tivesse acontecido. A partir dali eu vi que tinha realmente uma força muito maior, muito maior. E lá neste local tinha uma casa perto da fazenda de uma senhora, uma preta velha, a avó Catarina e a dona Glória. A dona Glória, é... a dona Glória, ela foi muito especial na minha vida, porque a dona Glória, ela benzia todo mundo, benzia todas as crianças, benzia todo mundo. E eu adorava ir para a escola e passar lá para comer rapadura, que ela fazia umas rapaduras delícia. Então, a dona Glória me ensinou muita coisa, muita coisa. Passado um tempo, depois de grande, depois de muitas questões, eu tive muitas brigas, questões de quem eu sou, da onde vim, qual é a minha missão aqui, aquela briga interna profunda. Então eu sou um bandista, né, de religião. Na Umbanda eu conheci mais profundamente como funciona realmente o benzimento. E dentro da Umbanda eu fiz um curso de benzimento e no curso eu fui iniciada. Quando eu fui iniciada, a conexão que eu recebi da mentora, quem era a mentora que me conduzia nos benzimentos? A Dona Glória. A Dona Glória, que é essa preta velha que eu convivi quando criança e que me ensinou muita coisa. Inclusive, encontrei em um processo terapêutico de regressão, porque hoje ela é um ser iluminado, ela era puro amor, era puro amor. Então, num processo de regressão, ela me mostrou todas as técnicas, tudo o que ela sabia, ela passou essa arte. Tanto que ela me chamou, nesse processo de regressão, ela disse: você é uma guardiã da cura. E ali eu entendi realmente que esse era o propósito, que eu sou uma curandeira, sou um canal de cura, porque nós somos um canal de cura. Então, o que é o benzimento? O que é o benzimento? Eu tenho certeza que vocês aqui já foram benzida por alguém, por uma senhora ou um senhor, ou tem alguém da família que é benzedeira, que é benzedor. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Fiquem à vontade, tá? Podem perguntar. Nós vamos ter lá por umas 20, 30, mais ou menos, a gente vai ter um intervalinho, tá? De uns 15 minutos. Aquele intervalinho para
ir no banheiro, tomar uma água. Então, assim, o que é o benzimento? Benzer, benzer é o ato de bendizer, de transmitir amor, de curar. Benta. O que é bento? O que é se tornar bento? Vocês vão se tornar bentas hoje, porque nós vamos ter no final uma iniciação, tá? Vai ter uma dinâmica, uma meditação de conexão com os seus mentores, o seu mentor ou sua mentora benta ou bento, que é aquele que vai conduzir vocês durante os benzimentos. É aquele que vai trazer essa conexão, que traz toda essa sabedoria do benzimento. Então, o que é ser bento? Bento significa santo, significa curar, curador. Então, vocês hoje se tornarão bentas. O benzimento é uma arte que existe há centenas de anos. Bom, eu sempre digo que o maior benzedeiro que existiu, Jesus Cristo. Por quê? Porque ele utilizava essa força criadora, essa força da natureza e o amor incondicional como ninguém. Tanto que ele trouxe essa. Por acaso, pode ser os guias da linha de preto velhos nossos? Sim, pode sim, tá? Pode sim. Pode ser da linha de preto velhos, tá? E assim, boa pergunta, tá? Porque falando sobre os guias, tem um livro que eu li que até recomendo muito, que é Aruanda, que fala justamente sobre estes guias quando eles vêm em terra, porque muitas vezes um guia ele traz uma roupagem de preto velho, mas ele tem uma consciência muito mais elevada. Pode ser um estelar, uma consciência de um universo, de um planeta estelar, um arcturiano ou um pleiadiano, mas ele muitas vezes vem com uma roupagem de preto velho. Por quê? Porque preto velho, sinônimo de sabedoria, sinônimo de amor, de humildade, de desapego. Então, eles muitas vezes, a grande maioria, vou dizer assim, ó, em centros de umbanda, em centros espíritas, guias quando descem com alguma quando descem em terra, principalmente médiuns de visão, quando vê a roupagem de um preto velho ou de um caboclo, na grande maioria são seres bem mais elevados. São grandes mestres, muitos mestres estão aqui ensinando através de um caboclo, de um preto velho, mestres de alta elevação. Por quê? Porque eles a forma mais simples e mais direta de transmitir a mensagem que eles precisam passar. Posso fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar. Por que eu te perguntei isso? Porque eu sou um bandista também. Mas, Uhum. fora isso, eu descobri, até quando eu iniciei na Umbanda, que não faz muito tempo, eu descobri que meu avô era benzedor. Ai, E que ele era um benzedor, tipo, lindo! eu não sabia, aí cheguei pra minha mãe e falei assim, nossa, meu sonho era ser neta de benzedor. E eu não sabia. Uhum. Aí ela falou assim, não seja por isso, que o seu sonho já está realizado, porque você é. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, pensei na linhagem do Preto Velho, ou pensei até no mentor com que meu avô benzia. Que meu avô não sabia que era Umbanda, porque ele é das antigas. Sim, sim. Aí eu falei, Uhum. será que se eu benzer, eu vou trabalhar com os meus guias, que eu
tipo, tem afinidade, que é a preta velha, que eu tenho uma mulher, ou será que o mentor dele, olha, entendeu? Minha dúvida. Assim, ele pode, quando a gente fizer a meditação, porque eu vou conduzir vocês numa meditação guiada, no qual vocês vão ser iniciados, vai ser uma iniciação mesmo, de conexão com o seu mentor ou mentora benta. Pode ser que o seu avô? Não, é o seu avô, né? Avô. O seu pode É. ser que ele seja o seu mentor? Pode ser sim. Ou pode e ele sendo o seu mentor, os mentores dele também vão conduzir. Então, E eu, isso também acabei meio que também visto umas constelações e também meio que senti mais ou menos isso do benzedor em terra, meio que senti o chamado. Coloca o benzedor em terra. Aí você soltou o discurso, tipo, 2 dias depois. Legal. E assim, muito da nossa ancestralidade de curandeiros assim, ó, eu tenho certeza que na árvore genealógica de todas vocês, de todos, tem um curandeiro ou uma curandeira. Por quê? Porque a origem dessa arte de ser curandeiro vem dos povos antigos. A origem vem dos índios, dos africanos, dos ciganos. O povo cigano traz uma conexão com os elementos da natureza muito intensamente. É lindo. Os europeus também, principalmente, eu vou falar um pouquinho sobre a história do benzimento, que a origem, que vem dos europeus, dos espanhóis, dos portugueses, dos alemães, italianos. Eles trouxeram muita coisa, colocaram muita coisa nas benzedeiras os benzedores que tem hoje aqui no Brasil. Principalmente nos rezos, nas orações, nos cantados, nas rimas. Então, a história do benzimento, não existe uma data específica dizendo assim, o benzimento surgiu em tal época. Não. Porque já vem desde a época dos celtas, dos povos antigos. Os celtas eram um povo que trabalhava com essa conexão com os 4 elementos, com essa magia da natureza, com essa conexão de cura, de trazer a cura através dessa conexão com os elementos. Então, mas os principais povos que traz essa arte de benzer são os índios, os africanos, os ciganos e os europeus. Né? Os índios, eles trazem essa conexão muito profunda com as ervas, com a defumação, com a pagelança, com os animais, com a terra, com os 4 elementos. Traz também essa força de conexão terra, de aterrar, de trazer o equilíbrio, essa força da caça. Os africanos, eles trazem muito da música, muito também traz. Todos esses têm uma coisa em comum: conexão com os elementos. Conexão com os elementos. Então, no Brasil, começou, difundiu muito forte, começou profundamente na época da colonização, tá? Principalmente quando os europeus, os alemães, os
quando realmente essa arte do benzer veio mais forte, foi quando realmente começou mais profundamente, começou a expandir. Por quê? Chegando aqui, por exemplo, os padres, eles colonizando, eles doutrinavam os povos que já existiam aqui, né? Os índios, principalmente os índios. Então, nessa doutrina, muitas, principalmente ligado com a religião católica, as católicas, muitas aprenderam muita coisa do benzimento com os índios. E aqui no Brasil, na época da colonização, as benzedeiras eram as parteiras. Eram as parteiras, porque as parteiras elas trabalhavam com as ervas, com as tinturas, com as garrafadas, com os rezos cantados. E principalmente as benzedeiras, elas acessavam, elas traziam esse acesso aos locais onde médico não existia ou era mais restrito, né? Que na época da colonização só quem tinha grandes poderes que tinham acesso a médico, a medicina, né, a medicina alopática, porque e principalmente naquela época a medicina alopática também começou com trouxe essa a origem vem dessa conexão com a medicina fitoterápica, né? Então, basicamente é isso. E alguma dúvida? Vocês podem perguntar, tá? Vão perguntando aí. Podem falar, adoro conversar, adoro essa troca. Se vocês têm experiência na vida de vocês com o benzimento, bora conversar aí, tá? Não vamos deixar o sono pegar, não. Então, assim, uma coisa muito importante, tá? O benzimento, ele não tem cunho religioso. Qualquer religião pode trabalhar com benzimento, com essa arte, qualquer religião, independente de. E não tem cunho religioso. Tanto que eu conheço, se você for olhar, esses dias até eu postei no Instagram sobre isso e me perguntaram. Me perguntaram se o benzimento tinha alguma religião assim específica. Eu disse, não tem cunho religioso. Se você for olhar um altar de uma benzedeira ou de um benzedor, vai ter santo de todas as etnias, credos, de todas as religiões, de todas. No meu altar tem santo de tudo, tá? Eu sou batizada na Umbanda, mas eu tenho essa de que essa questão de o que na verdade, o que é a religião, né? Já que eu entrei nesse assunto, eu vou falar um pouquinho aqui. O que é religião? Religião é religare. E a religião, ela vem para quê? Para despertar, para religar, não para repreender, não para trancar, e sim para expandir. Então, não é porque eu sou um bandista que eu não vou deixar de gostar, por exemplo, de Buda, adoro, Ganesha, adoro todas as religiões. E eu acredito que todas as religiões devem andar juntas de mãos dadas. Religare é ligar, é ligar, é elo. Então, por isso que o benzimento ele é puro amor exatamente por isso, porque ele traz esse olhar de que não tem diferença, não existe diferença, existe o amor.
que somos todos iguais perante ao Criador. Vamos lá. Até anotei aqui para não me perder. Uma das coisas, por que o benzimento traz tanta força? Por que vocês já pararam para pensar assim, por que o benzimento funciona? Por que o benzimento traz tanta potência? Vai dizer que receber um benzimento é bom demais, né? É muito bom. Primeiro, a grande força, primeira coisa que tem que trazer de força é a fé. Né? O benzedor, a benzedeira tem que ter, acima de tudo, fé e acreditar que você está sendo conduzido. Você está sendo conduzido, ou seja, usar a intuição naquele momento, que você é um canal de luz. Você é um canal. Você aqui é um canal. Mas uma das coisas que traz a força de transformação é o verbo, a ação do verbo, o falar. O falar, o verbo, as palavras e pensamentos são energia. Isso já é comprovado cientificamente. Todas as palavras que colocamos, verbalizamos, decretos. Por que os decretos funcionam? Existem tantos decretos. Se você for olhar na internet, tem milhões de decretos para tudo, né? E se você fizer, pelo menos durante 21 dias, decreto de limpeza de Arcanjo Miguel, por exemplo. Funciona? Funciona muito bem. Falar. O falar traz movimento para o quê? Para a ação. Para a ação da energia que você está falando. Já é comprovado, a física quântica já comprovou que as palavras elas trazem este movimento de ação, de transformação. Existem pesquisas científicas, né, que comprovam isso. Tem até, deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês. Cadê? Peraí. Cadê? Aqui. Vocês estão vendo? Isso foi uma pesquisa feita pelo Hashimoto, que é um pesquisador japonês. E ele fez uma pesquisa que ele pegou a água e ele colocou duas vasilhas de água, uma durante mais de 20 dias, se não me engano. Não me lembro agora de cabeça. Em um lugar onde tinha música de baixa frequência, heavy metal, barulhos de tiro, de guerra, xingamentos, palavras de baixa vibração. E uma outra vasilha com água, escutando sinfonia de Mozart, palavras de amor, de paz, orações. Olhem a imagem. Aqui é os cristais da água. A água
Vocês estão com um copinho de água, velinha, estão com os materiais aí, porque nós vamos praticar daqui a pouco, tá? Oi, cadê vocês? Você só Hello? não conseguia. Tá me ouvindo? Todo mundo? Sim, tô ouvindo, tô ouvindo. Eu só não tenho o raminho de plantinha, porque não tinha Não tem uma problema, plantinha tá? aqui, mas tem a água, tem a vela, e eu não ia tirar a folha da jiboia, que eu acho que não ia resolver. A jiboia é uma planta excelente, tá? Só que é uma planta, a jiboia ela é uma planta que ela é tóxica, tá, para os animais. Sim. Tem que ter um certo cuidado, mas ela é uma planta de limpeza muito profunda de ambiente, inclusive limpa miasmas, magia negras, obsessores. É uma planta super potente, super, tá? Posso usar, então, uma folhinha um galinho da jiboia, então. Pode, 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 pode. Tá bom. Só não um cuidado para não macerar, porque ela tem uma toxicidade, tá? É só usar a Tá. folha ali que a gente vai fazer uma prática Só uma depois. folhinha mesmo para prática. E depois planta Isso, de novo, que isso. geralmente ela brota, né? Sim, depois tu Tá pode certo. plantar, tá? É que assim, ó, dependendo, uma das coisas até que sempre me perguntam nos cursos de benzimento, eu já vou falar, a mesma planta posso usar para todos os benzimentos, ou posso plantar de novo, coisa assim, ou descarto, a planta mesmo vai mostrar, tá? Quando você, por exemplo, vou benzer alguém que tá super carregado, tá assim, gente, é muito forte. Quando às vezes você vai benzer alguém com um galinho de arruda, quando você terminou o benzimento, aquele galinho de arruda fica murchinho, assim, muito murchinho. Depois eu vou falar para vocês o porquê que acontece isso. Nesse caso, descartar na terra, de preferência. Mas enquanto a planta estiver viva ali, ela está trabalhando, ela está agindo, tá? Então, Tá certo, então, perfeito. mas pode usar sim, tá? Pode usar. Ó, tava falando aqui da água. A água, ela tem cristais, né? Ela tem cristais. E quando você pega um copo de água, até a Mônica, que já foi minha aluna, a gente faz um exercício de conexão com a água. A água, ela traz essa mudança de frequência por ser um cristal. É um cristal. E o que é um cristal? É um mineral de alta frequência. Mas ela recebe a frequência que você colocar. Então, ali, nessa pesquisa, foi comprovado, foi mostrado. Ali, vocês estão vendo a imagem? A sinfonia de. Olha que coisa mais linda, o cristal de água, quando escutou a sinfonia de Mozart. É uma flor. Não, e a música Imagine de John Lennon. Coisa mais linda. Parece aquela. Eu sempre digo que parece aquela flor aquele cristal da Frozen, né? Do desenho da Frozen. Então, assim, vocês percebem que quando recebe esta energia de alta frequência, o cristal de água ele se expande, ele se ilumina. Olha a coisa mais linda, a energia da gratidão, recebendo a energia da gratidão. Agora vocês olhem, recebendo xingamentos e escutando heavy metal, músicas de baixa frequência.
Como o cristal fica? Denso, escuro. Ele se retém, ele se retrai. E quando recebe energia positiva, se expande. Essa pesquisa comprovou o seguinte: vocês imaginem, nós somos compostos por mais de 75% de água. Então, quando nós falamos palavras de baixa frequência, quando nós pensamos com frequência baixa, vocês imaginem o que acontece no nosso corpo. Por isso que é comprovado que palavras e pensamentos, sim, têm o poder de transformar. Sim. Por isso que dentro do benzimento o verbo tem este poder de ação, de transformação, de trazer um movimento energético naquele momento ali. Alguma dúvida? Pode perguntar, tá? Ainda não. Então, assim, eu sempre digo que existem 3 regras para um bom benzedor ou uma boa benzedeira. 3 regras. Primeira, antes de tudo, a fé. A fé. A fé, principalmente em si mesmo, tá? A fé no Criador, a fé de que você não está só naquele momento, trazer realmente o ancoramento de toda a egrégora que conduz você ali naquele momento. Segundo, o verbo que traz a ação. Dentro do benzimento é o verbo. Tanto que vocês podem observar, se vocês lembrarem, na lembrança de vocês, as benzedeiras, elas estão sempre com um raminho, ou um raminho, ou um copo de água, e falando, rezando, falando. Porque o poder do verbo traz essa transformação, traz a ação para o momento do benzimento. E outra regra é o bom senso. Por que bom senso? Pensa comigo. Não tô bem. Vamos dizer assim, não tô legal, tô depressiva, sei lá, tô passando necessidade, tô num momento difícil da vida. E aí a pessoa vai lá e procura benzimento, vai alguém lá procurar o benzimento, e a pessoa vai benzer, mas sem buscar esse ancoramento. O que vai acontecer? Não vai agir. Não vai agir, porque antes de tudo, tá? É muito necessário ter um ancoramento com a sua egrégora. É fé, é confiança. Diessa, mas eu não posso negar o benzimento para as pessoas. Com certeza. Não negue. Não negue. Mas primeiro você tem que olhar para você também. Eu posso me benzer? Sim, deve. Deve você se benzer. E aí a gente vai praticar agora, tá? Vocês vão ver, vocês vão sentir. Vocês vão sentir.
Então, assim, dentro desse bom senso, quando as pessoas procuram o benzimento, é deixar a certeza para as pessoas que o benzimento não é oráculo, tá? Porque às vezes a pessoa, que normalmente as pessoas vêm procurar benzimento, mas eu quero saber se tem algum espírito, não sei o que e tal. Ter o bom senso de que às vezes a pessoa não está preparada para ouvir certas coisas. Então, não ultrapassar o limite do bom senso, sempre. Tá? Mas como eu falei, é necessário muito o ancoramento antes. Muito. Tanto que aqui mesmo, antes de começar aqui com vocês, eu fiz um ancoramento bem forte, tá? Me conectei com toda a minha egrégora aqui, de que eles me conduzissem em cada palavra neste momento aqui com vocês. E foi interessante uma das coisas que veio, que o benzimento ele é simples. Ele é uma arte simples. É só a gente sentir com o nosso coração. O nosso coração, ele é um grande portal, né? Ele é um portal de luz, de amor. É um portal da vida. É o portal de conexão à fonte criadora. Então, quando nós sentimos, quando nós soltamos o mental, ai, será que eu estou fazendo certo? Ai, será que é isso? Quando nós soltamos o mental, o controle, sentimos o coração. E é aí que é onde está a chave para se conectar com a fonte criadora. Deixa eu só parar aqui. Uhum. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês estão com um copinho de água aí? Tati? Sim, sim. Karen? Tô também. Tá aqui do lado. Karen? Tá aí? Bom. Peguem um copinho de água. Vocês têm um caderninho de anotações aí? Nós vamos fazer um exercício, tá? Sim, já estou aqui com tudo. Eu quero que vocês anotem um benzimento. O que é um benzimento? Uma oração, algo usando 3 verbos. O que seriam os verbos? Abrir, cair. Eu vou botar aqui eu vou anotar aqui para vocês aqui no bate-papo, no chat, tá? Abrir, cair, levantar,
enviar, cortar, limpar, proteger, zelar, transformar, tomar, retirar. Aqui é o exemplo de alguns verbos. Por exemplo, só um exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem. Primeiro, antes de tudo, respirar, puxar o ar, sentir. Eu vou fazer um aqui para vocês entenderem, tá? Para vocês criarem o seu rezo aí. Em nome da divina presença, em nome do Criador primordial, em nome da Virgem Maria, em nome do amado Jesus Cristo, em nome de todos os orixás, eu peço proteção, amor, que esta oração traga luz no seu caminhar, traga prosperidade, traga sabedoria, limpando tudo que esteja fechando os seus caminhos, trazendo amor, luz, transformação. Assim seja e assim será. E aí, sentiram aí? Foi intuitivo. Foi realmente o sentir, o soltar aqui. Eu peguei 2 ou 3 verbos e coloquei nesta oração. Quando eu faço assim, o estalar dos dedos, por que muitos guias de Umbanda fazem, os guias de Umbanda, quando você vai numa sessão de Umbanda, tá o guia lá em terra trabalhando e o guia tá aqui, né? Por que eles fazem isso? Quando você faz o estalar, você está transformando a energia negativa em positiva. E quando você faz movimentos assim, em círculos, você está realmente varrendo, você está transmutando além do seu campo, transmutando. E quando você... Outra ação também dos estalos, para quem trabalha com apometria, não sei se tem alguém aqui que é terapeuta, que trabalha com apometria. A apometria, quando você vai fazer a ação do verbo, você faz os estalos. Porque os estalos também ele traz a ação. Além da transmutação. Ele traz a ação daqueles seres de luz. É como se dissesse assim, agora é com vocês. É como se dissesse assim, ó, eu sou um canal, eu tô dando aqui, ó, permissão para vocês trabalharem. Bora lá. Quando você faz aqui, por exemplo, eu invoco a presença de Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, eu fiz a ação chamando ele e com os estalos é como se eu abrisse a chave e dissesse assim, ó, vem, vamos lá. Entenderam? Então, o exercício que eu quero que vocês façam agora é montar, realmente uma frase, escrevam aí uma frase, uma oração, pode ser pequena, tá? Não precisa ser grande, para que vocês, porque depois para que vocês coloquem
vocês vão fazer uma prática com isso, com a água também, tá? Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, uns 5, 10 minutinhos, rapidinho. Dúvidas podem perguntar, tá? Esse, eu posso colocar invocar também? Sim, pode. Pode colocar. Pode colocar. E eu lembro, assim, desde muito pequena, que eu sempre tinha vela nos benzimentos que eu fui, sempre. E a vela funciona como o estalar de dedos ou é outra coisa? A vela é outra coisa. Funciona também, tá? Como estalar de dedos, mas a vela ela é muito mais além. Vocês estão com vela aí? Entendi. Sim. Que a gente vai fazer uma prática depois com vela, tá? E também a iniciação de vocês, eu quero que cada uma de vocês acenda uma velinha. Vai ser um momento bem lindo. Mas o poder do fogo, falando da vela, a vela ela tem é como se abrisse realmente uma ponte, né? Uma ponte de conexão com os guias. É uma âncora mesmo, tá? Tanto que eu tenho uma vela acesa aqui. De trazer essa conexão com os mentores, com seus guias, com independente de qualquer religião, tá? Com os orixás, com os xamãs, independente de qualquer religião. A vela ela tem um grande poder de curar, tá? Eu trabalho, eu sou maga do fogo. Eu me formei na magia divina das 7 chamas sagradas, que trabalha a cura através de mandalas com velas. E é comprovado que quando você coloca, intenciona ali na vela, cada vela, cada cor tem realmente uma função, e quando você pega uma vela e coloca a sua intenção do seu coração, ela tem uma grande força, tá? Eu sempre escuto da Preta Velha, que uma das minhas mentoras, ela sempre diz, filha, tá com... Como é que ela fala? Tá com os pensamentos... Tá com preocupação? Coloca na vela. Coloca na vela. E é impressionante, gente, principalmente quando acendendo no altar, ou quando eu vou, que nem eu moro aqui, eu tenho o privilégio de morar numa região que tem uma natureza maravilhosa, que é Torres, aqui no Rio Grande do Sul, que é litoral muito de meditar na praia, e às vezes eu levo alguma vela e assento lá e faço as minhas orações na beira da praia, ou em cima do morro, e ali coloco. Com certeza, assim, ó, é como se realmente tirasse todas aquelas preocupações e colocasse na vela mesmo. Porque há um foco de energia. Você foca, entregar. Aí você entrega. É a sua entrega naquele momento. É oferendar e dizer: eu estou aqui e entrego para vocês. Porque eles estão o tempo todo junto. Eles estão sempre junto a gente, os nossos mentores, os nossos guias. Eles atuam de uma forma tão amorosa e tão simples. Ontem mesmo até eu fiz uma live com um terapeuta amigo meu, e a gente falou muito sobre isso.
os guias, a espiritualidade, eles atuam de uma forma tão amorosa e tão simples. A espiritualidade atua de uma forma sutil, muito sutil. São situações, às vezes, que você já se perguntou assim, aconteceu alguma coisa, por exemplo, do nada, sei lá, do nada surgiu um beija-flor dentro da minha casa. Às vezes é algum guia ali, algum ser de luz querendo trazer uma mensagem de cura para você. Tudo são sinais. Tudo. Então, a vela, ela traz uma potência muito gigante de cura e de limpeza, tá? De cura e de limpeza. Inclusive, tem alguns benzimentos, alguns rezos, algumas coisas que eu canalizo. A gente pode canalizar, a gente pode criar. E nós somos canais, então a gente pode criar quando você está em conexão. Por isso que é importante esse ancoramento com a espiritualidade. Quando você se conecta, ancora essa força, você traz esse ancoramento, você começa a realmente a vir. Você começa a sentir. Eu devo pegar essa vela aqui. Vou pegar uma vela aqui. Eu vou pegar a vela e acender, fazer um movimento aqui na minha cabeça, fazer aqui. Você começa a sentir. Ou você pegar. Tem vários benzimentos que eu cresci. A minha mãe fazia com café, acho que era. Uma cruz de café. Era uma cruz de café para benzer tormenta, para benzer temporal no chão. Tesoura, a tesoura é um elemento que também é usado para cortar mal olhado, para tirar mal olhado, para tirar olho gordo. Água benta. Vocês vão fazer uma água benta agora, com o benzimento de vocês. Fizeram aí isso aí. Alguém quer compartilhar? Não, pode. Compartilhar certo. A oração que a gente fez para essa água benta. Sim, pode. Se quiser falar, pode falar. Eu não sei se está certo, né? Mas a minha intuição estava assim. Eu coloquei assim: invoco o Criador de tudo que é, abrir caminhos, limpar tudo que há de ruim e pesado e transmutar toda a energia ao seu redor, trazendo paz, luz e amor. Perfeito. Perfeito. Você acabou de fazer a sua primeira oração de benzimento. O verbo não tem que estar necessariamente no infinitivo, né? Por exemplo, harmonizar, que harmonize, que transforme, que o mal seja cortado, não tem problema. Não precisa ser. Não. Tá. Não. O verbo ele tem que trazer a ação. Né? Ele traz a ação. Tipo assim, eu quero abrir os meus. Eu te benzo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço que abra os seus caminhos em nome da divina luz, limpando todas as energias que estejam atrapalhando o seu caminho. Você vai intuindo, vai sentindo. Tá? Então, fizeram aí?
Peguem as suas aguinhas. E agora eu quero que vocês respirem, fechem os olhos. Respirem profundamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Relaxando o corpo. E agora eu quero que vocês foquem no coração. Sintam do lado direito de vocês o seu anjo de guarda se aproximando. Inspirem, sentindo o ar entrando e saindo. E agora eu quero que vocês coloquem a sua mão no copo. Deixa eu pegar aqui. Transmitem todo o amor que você sinta neste momento. Dali para a água, que ela é amor. Peçam agora ao Pai Criador para que abençoe esta água. Peça para que ela transforme essa água em cristais de luz e amor. Transmitam todo o amor que vocês sentem para esta água. Terminando isso, vocês vão pegar esta oração que vocês fizeram e vocês vão pegar um pouquinho da água, assim, com os dedos mesmo. Desculpa. Com os dedos. E façam a sua oração fazendo em formato de cruz. E façam a sua oração. Vocês podem colocar aqui na nuca, fazendo a sua oração que vocês fizeram. Vocês podem passar essa água na região aqui do cardíaco, os pinguinhos mesmo. Isso. Se vocês intuírem neste momento, sentindo de fazer movimentos com as mãos, fazer movimento com as mãos e vão fazendo a sua oração. Vocês podem ir falando. Podem ir falando aí a sua oração. Não precisa ligar o áudio, tá? Falem aí, podem falar em voz alta. Ou podem falar baixinho também, meio cochichando, mas é importante ter essa ação do verbo. Ou fazer com o movimento com as mãos. Pegar essa água e colocar no espaço aí, na volta
Fazer assim com a água, um círculo na volta, trazendo em você essa ação. E quando finalizarem, agradeçam aos seus guias, aos seus mentores que conduziram neste momento. E vocês acabaram de fazer um benzimento em vocês, com uma água benta, porque vocês tornaram essa água de vocês benta. E aí? Como foi? Isso é muito potente a energia, né? A minha água ficou cheia de bolinhas. Olha que incrível! Isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. Quando aparecem essas bolinhas, é porque realmente a água recebeu a energia de amor, de cura. Ela foi realmente, ela se tornou realmente, ela mostra que ela foi fluidificada. Que legal. Com as bolinhas. É os cristais de água mostrando a ação do verbo. É a transformação, a transmutação. Exatamente. Lindo, né? E essa água, ela se tornou, vocês fizeram essa ação agora, ela se tornou uma água benta. Inclusive, se vocês tomarem essa água, o gosto fica diferente, tá? Podem tomar. Sintam o gosto dessa água. Ela fica mais Tudo que a gente adocicada. Oi? O que a gente for fazer de posição de mãos, qualquer tipo de movimento, tem alguma importância, alguma recomendação, se mão direita, mão esquerda? Porque eu sou canhota, então o meu primeiro impulso é a mão esquerda. Tem alguma questão relacionada a isso? Não, não. Eu também sou canhota, tá? Não tem, tá? Não tem uma regra assim, tem que ser com a mão esquerda ou tem que ser com a mão direita, tá? Normalmente, quando a gente faz, por exemplo, movimentos movimentos do lado direito é de trazer a energia positiva, tá? Mas não tem, tá? Não tem problema quanto à mão, tá? Não tem isso, não tem uma regra, não tem uma regra específica. É o intuir, tá? O intuir. Eu uso muito a mão esquerda, muito a mão esquerda. Primeiro porque eu sou canhota, é a mão que eu uso para tudo. Então, eu uso sempre a mão esquerda. Nos benzimentos. Uso a mão direita? Uso também. Ou com imposição de mãos, fazendo oração. Eu até depois a gente vai fazer um intervalinho daqui a pouco. Depois do intervalinho, eu vou fazer uma prática aqui. Eu vou chamar minha filha para mostrar para vocês um benzimento prático aqui com a minha filha. E então, assim, não tem uma regra específica de tipo de mão, coisa assim, tá? Mais alguma pergunta? Então, assim, tem muitos benzimentos. Eu vou passar muitos do que eu aprendi aqui para vocês também. Muitos do que eu canalizei. Muita coisa que eu vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, tem um que eu gosto de fazer, que é
Eu acho que vocês já ouviram. Tem um que até na internet mostram que é um tipo de benzimento, tá? Que é trazer a limpeza energética para dentro da casa de vocês. Sal grosso, tá? Você pegar sal grosso, botar num copo com água e um pedaço de carvão. E aí colocar ou atrás da porta, pode colocar também atrás das portas de cada cômodo da sua casa. É um poderoso limpador energético de ambiente, tá? Outro que eu gosto muito. Cadê? Esse aqui é o hortelã. Hortelã, uma erva maravilhosa, tá? É uma erva que traz ação, traz, por exemplo, sabe aquele momento que você tá com a mente cansada? Ele é muito bom para enxaqueca, dor de cabeça, com a mente cansada. Você pegar um raminho de hortelã, macerar, já sai. Nossa, o cheiro é uma delícia. E você colocar aqui no cardíaco e fazendo oração. Em nome do Pai, Mãe, Criador primordial. Peço agora que esta hortelã me traga confiança, me traga certeza de quem eu sou. Botar aqui nessa região aqui do terceiro olho, pedindo que acalme os meus pensamentos. Colocar nessa região aqui. Para dor de cabeça, gente. Para dor de cabeça, ele é perfeito, tá? O óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, é um óleo essencial perfeito para dor de cabeça. Ora, aquele momento que você tá num cansaço, no estresse, você pegar um raminho de hortelã, é muito gostoso. É muito bom. Outra coisa, você pegar um raminho de alecrim. O alecrim, ele é uma erva que traz energia da alegria. Também é uma erva que acalma. Você pegar um raminho de alecrim e fazer como se fosse fazer uma coroa. Como se fosse uma coroa, um círculozinho, assim. Faz uma coroazinha. E você pode colocar embaixo do travesseiro. Principalmente criança. Às vezes criança tem pesadelo. Você colocar embaixo do travesseiro este ramo de alecrim. Coloca 7 cravos. Tá? E arruda. E um galinho de arruda. Isso é receita de curandeira, tá? Receita de benzedeira. Principalmente para criança que tá com pesadelo, você colocar embaixo do travesseiro isso, acabou o pesadelo. O cravo ele tem um grande poder de limpeza energética. Tem um grande poder de transmutar, fora de trazer essa energia, traz a energia da prosperidade. A arruda, ela é uma erva considerada uma erva quente, que ela tem um grande poder de limpar energias densas, mas ela tem a frequência do amor. Por isso que todas as benzedeiras utilizam o galinho de arruda. Uma das principais ervas de todas as benzedeiras é a arruda.
ela traz a energia do amor, a frequência energética da planta arruda, amor, amor incondicional. Ah, mas tem muitas pessoas que conheço várias pessoas que não gostam do cheiro da arruda. Por quê? Que às vezes se incomodam com o cheiro da arruda. Às vezes pode ter questões do alto amor que precisa analisar, que precisa olhar. Isso se incomoda com o cheiro. Mas eu tive uma época da minha vida que me incomodava o cheiro da arruda. E era uma época realmente que eu não estava me amando tão como deveria me amar. Diquinha de ouro. Ai, deixa eu ver. Ah, outra. A espada de São Jorge, tá? A espada de São Jorge, ela tem uma grande força de proteção, de limpeza também, de limpeza energética muito profunda. Afastar obsessores, mas principalmente trazer essa energia da proteção. Você pegar duas espadas de São Jorge em forma de X ou de cruz, botar embaixo do seu colchão. Você botar embaixo do seu colchão. Porque a grande maioria dos ataques energéticos ocorre durante o nosso sono. Por isso que é muito importante, antes de dormir, a oração. Porque quando nós dormimos, o nosso corpo físico está ali, deitado, descansando. Mas o nosso espírito, nós somos alma, nosso espírito viaja. Viaja por aí, vai trabalhar, vai em colônias, vai. E dependendo, se você vai dormir com a frequência baixa, aí acontecem os pesadelos, acontecem os ataques energéticos. Então, a espada de São Jorge embaixo do colchão trabalha como o campo de proteção, tá? De proteção, principalmente de ataques energéticos durante o seu sono. Deixa eu ver. Alguma dúvida aí? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Um benzimento. Benzimento à distância. Uma receitinha de benzimento à distância para alguém. Você pegar uma fruta, tá? E aqui, tá? Uma fruta, pode ser. Que nem aqui eu peguei uma maçã. Tá? Você escrever o nome da pessoa que vai receber o benzimento na fruta, tá? A maçã é uma fruta que traz a energia do amor, da alegria, do afeto, da compaixão. Então, do alto amor também. Você pode escrever o nome da pessoa na fruta com faca. Por que com faca? Porque a faca é o objeto que traz a ação de cortar o mal. De cortar o mal. Então, aí com faca você escreve ali o nome, deixa secar, tá? Faz a oração. Você pode fazer oração ali. Naquele momento, você escrevendo o nome da pessoa, você faz a oração. Eu benzo fulano, sei lá. Eu benzo fulano de tal, eu estou benzendo fulano de tal, em nome da divina luz.
a fonte criadora, em nome de todos e de todos os santos, em nome da Virgem Maria. Peço para que corte todo o mal no caminho da pessoa, trazendo amor, trazendo cura, trazendo compaixão, trazendo equilíbrio para a vida, trazendo doçura. A maçã doce, ó, trazendo doçura, alegria para a vida da pessoa. E aí você deixa secar, tá? Quando você vê que já tá começando Olha, eu vou te dizer uma coisa, às vezes em 24 horas fica preta a fruta, tá? Pela ação que traz. Quando quando você vê que já está começando a secar, que já está secando ali, você descarta, tá? De preferência na terra, num local verde, você descarta. E está feito. Um benzimento simples, porém tem uma eficácia gigantesca. Você pode, por exemplo, pegar o limão, tá? O limão tem um grande poder de limpeza, tá? De limpeza energética. Grande. Não é pouco, não, é grande. Você pegar, fazer esse mesmo benzimento com limão. Você, com a faca, escrever o nome da pessoa. Primeiro, aí vem a questão do bom senso. A pessoa, ela tem que saber, tá? Tem que saber que está recebendo o benzimento naquele momento. É interessante você dizer, ó, estou enviando benzimento agora, sei lá, o fulano que mora em um outro estado, outro país, ó, estou enviando benzimento para você agora. É interessante a pessoa pedir também, tá? Ou vocês podem também oferecer, às vezes, alguém da família, alguém da família chega e diz assim, ai, não estou me sentindo bem, cansado. Aí você chegar, sei lá, pro marido, pro filho, quer um benzimento? Aí a pessoa, eu quero. Aí a pessoa se entrega. Ai, vem então. Esse é o bom senso. Ter a permissão da pessoa. O limão, outra coisa para limpeza energética, você pegar um limão, cortar em formato de cruz, cortar em formato de cruz, cortar assim, de preferência abrir bem ali o limão, tá? Fazer 4 pedaços assim que ele não se despedace, fica aquelas 4 partes. Você pegar um sal grosso, colocar esse limão no prato e colocar um sal grosso por cima. Colocar embaixo da cama. Às vezes você, sei lá, teve um dia de trabalho terrível, a energia tá péssima. Você coloca embaixo da cama. O limão, ele é uma das frutas, na Umbanda mesmo, o limão, ele é trabalhado nas oferendas dos guardiões. Então, realmente, ele limpa energias extremamente densas. Ele traz esse poder de limpar e transmutar profundamente, tá? A energia do limão é potente. E com o sal grosso, mais ainda. Alguma dúvida? Alguém quer compartilhar? E o limão e o sal grosso. Alguma. Oi? E o limão e o sal grosso, depois a gente descarta na terra também. O verde. Sim. E é interessante, é impressionante, às vezes, quando acontece, quando eu já fiz isso algumas vezes, algumas situações assim, que coloquei embaixo da cama
em algumas situações pesadas, energia densa, quando no outro dia o sal ele derrete. Por isso que é importante estar num pratinho, porque o sal ele derrete mesmo. Ele retém toda aquela energia densa. Vou me lembrar de mais um aqui. Antes da gente fazer um intervalinho, quero falar uma coisinha aqui rapidinha. Aqui, achei. Não, filha. Não, filha. Que a mãe aí? A minha filha tava lá no quarto assistindo desenho. E ela, mãe, você já tá no intervalo? Eu digo, não, ainda não. Depois eu vou convidar ela para ser minha assistente aqui. Eu vou fazer uma prática de benzimento nela. Para mostrar aqui para vocês, tá? Então, assim, de que modo... Por que os benzimentos é usado fita, fios, fita, o fogo, a vela, a tesoura? Por que é usado os elementos? Primeiro, quando o benzedor ele se encaixa com as energias, realmente por isso que é importante esse ancoramento. Quando ele ancora essa energia, ele se torna o quê? Um tubo, um receptor da luz. Ele se torna um canal da luz. Ele se torna um imã dos fluidos de luz. O que a plantinha faz? Ela se torna um imã naquele momento, ou a plantinha, ou a vela, ou cristais também, tá? Dá para fazer benzimento com cristais, tá? Dá para fazer benzimento com cristais. Tem um cristal maravilhoso que é o quartzo enxofre, que ele é muito bom para limpeza energética, tá? Mas tem vários cristais que você pode fazer benzimento, inclusive. Você pegar a erva, ela se transforma como um imã, um canalizador da energia densa. Tem uma imagenzinha aqui, deixa eu compartilhar com vocês, para vocês entenderem melhor. Deixa eu botar aqui. Aqui. Vocês estão vendo a imagem? Olha o benzedor. Ele se transforma, ali o desenho. Chuvas de energia, de luz, se transforma, por isso que é muito importante o ancoramento. É um imã, ele
enfeixa as energias que flutuam no ambiente. Então, eles atuam projetando essa energia de luz sobre os enfermos. Então, o elemento, ele se condensa todos os maus fluidos. Ele é uma espécie de imã da sujeira mesmo. Ele realmente ele puxa todos os maus fluidos, o elemento. Por isso que muitas vezes, quando você vai fazer um benzimento em alguém que está com a energia mais carregada, uma ruda, e aquela plantinha fica murcha, mortinha. Aí pode descartar, tá? Mas eu posso pegar, por exemplo, isso aqui e benzer várias pessoas com a mesma. Pode. Por quê? Como eu falei antes, desde que não esteja. Porque a própria planta, ela vai mostrar, como eu falei para vocês, ela vai ficar murchinha. Então, ela vai. Mas ela tem vida. Ela tá aqui, ela tem vida. Então, você está fazendo as orações, por isso que é importante a canalização, você está fazendo as orações ali, e ela está atuando, ela está trabalhando, ela também tem o poder de transmutar a própria energia dessa. Só que daí chega um momento que ela fica, digamos assim, acabou, agora pode me descartar. Botar fora, pode botar na terra ou em um local verde. Ou você pode também pegar esta plantinha que foi utilizada do benzimento, essa murchinha, e você pode colocar ela para secar e utilizar para defumação também. Mas é importante, assim, defumação no seu local ali, mas você pode utilizar também, tá? Porque ela tem propriedades curativas ainda. Você secar, ela vai fazer o trabalho. A defumação tem um grande poder de limpar, principalmente tirar miasmas. O que são os miasmas? São larvas astrais, cascões energéticos. Por exemplo, um local, uma casa que tem muita briga, muitas palavras de baixa frequência. Criam-se como se fossem cascões mesmo, como se fossem uns cascões energéticos densos, impregnados nas paredes, tá? E larvas energéticas densas. A defumação, ela tem um grande poder de limpar isso, de limpar essas energias do ambiente, inclusive de se tem espíritos caídos, sofredores, obsessores. Você fazendo uma defumação e uma oração, você limpa profundamente. Entendeu aqui aqui? A energia positiva que você está enviando naquele momento, e aí vem todo a plantinha. Pode perguntar. Essa planta, então, eu achei que ela captasse essa energia, assim, mais densa e a gente não usasse mais. Mas é legal essa informação, porque realmente eu não sabia que ela pudesse ser reutilizada dessa forma tão bacana, tão limpa, que é de energizar o lugar. Eu achei que ela sugava mesmo a energia da pessoa e não desse para usar. Sim. Não, ela faz essa captação,
Porém, por isso que é importante dar essa canalização, esse ancoramento, porque toda egrégora que está ali também está cuidando, está trazendo essa conexão com a natureza viva e divina. Ela é uma natureza viva e divina, então tem o poder de transmutar, e a função dela ali é curar, né? E tem a planta tem uma alta frequência, tem alta frequência, então ela tem esse grande poder de transformar, de curar. Mas ela mesma vai dizer sim, pode me descartar. Você vai ver que ela fica murchinha. Quando ficou murcha, ou descarta, ou pode colocar para secar para fazer defumação, tá? Que ela ainda tem ação. Ela ainda tem ação, porque a defumação, como eu falei, tem um grande poder de limpeza energética. Então, pode ser utilizado sim. Vamos fazer um intervalinho? Deixa eu ver. Que hora é agora? 20h47. Mas 21 Pode ser? Então, tá. Então, 21h05 a gente volta. Até mais. Certo, 21h05, né? É mais. Tchau, tchau. Isso, às 21h05. 21h05. Uhum.